Podemos começar? Tá, então, vou dar continuidade. Sobre o veículo estrangeiro. A resolução que regulamenta o condutor estrangeiro é a Resolução 933. Ela é recente, de 2022. Ela dispõe sobre a habilitação do candidato ou condutor estrangeiro para a direção de veículos em território nacional. O condutor de veículo automotor oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, desde que penalmente imputável no Brasil, ou seja, tem que ser a partir de 18 anos que pode conduzir veículo aqui no Brasil. Tem países que com 16 anos as pessoas podem se habilitar para conduzir veículo, mas aqui a habilitação dessas pessoas não é válida. É somente para aquelas pessoas que são penalmente imputáveis no Brasil. Então, poderá dirigir no território nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil. E, igualmente, pela adoção do princípio da reciprocidade, no prazo máximo de 180 dias, respeitada a validade da habilitação de origem. Então, o condutor estrangeiro vem aqui para o Brasil, se o país de origem dele faz parte é contratado da convenção ou acordo internacional, ele pode conduzir o veículo aqui no Brasil no prazo de até 180 dias a partir da entrada dele aqui no Brasil. E a validade da CNH dele tem que estar dentro do prazo de validade, não pode estar vencida. Vocês estão visualizando o slide? Está tudo certo? Deixa eu amplificar aqui. Artigo 2º. O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, desde que não... Ah, tá, esse aqui já passei. Parágrafo 1º. O prazo a que se refere o CAPT iniciar-se a partir da data de entrada no âmbito do território brasileiro. Então, começa a contar o prazo de 180 dias a partir do momento que ele entra no Brasil. O órgão máximo executivo de trânsito da União informará aos demais órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito a que países se aplica o disposto neste artigo. O condutor de que trata o CAPT deverá aportar a carteira de habilitação estrangeira dentro do prazo de validade, permissão internacional para dirigir, acompanhada da carteira de habilitação estrangeira, válidas quando se tratar de documento expedido por parte contratante da Convenção de Viena sobre o Trânsito Viário de 1968. E o documento de identificação e o documento que comprove a data de entrada no país. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aí pelo chat, tá? O condutor estrangeiro, após o prazo de 180 dias de estada regular no Brasil, pretendendo continuar a dirigir veículo automotor no âmbito do território nacional, deverá submeter-se aos exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica nos termos do artigo 147 do Código de Trânsito Brasileiro, respeitada a sua categoria, com vistas à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Então, respeitada a categoria do condutor, se ele quiser continuar conduzindo o veículo automotor após esse prazo de 180 dias, ele deve fazer esse exame de aptidão física, mental e avaliação psicológica para continuar conduzindo o veículo aqui dentro do Brasil.
Na hipótese de mudança de categoria, deverá ser obedecido o estabelecido no artigo 146 do CTB, que é o mesmo procedimento para inclusão de categoria da CNH para o brasileiro. O mesmo procedimento. O disposto nos parágrafos 1º ao 5º não terá caráter de obrigatoriedade aos diplomatas ou cônsules de carreiras e aqueles a eles equiparados. Então, os cônsules, os diplomatas e aqueles que são equiparados, não é obrigatório, não, essa resolução não terá caráter obrigatório para essas pessoas. Elas não têm esse prazo de 180 dias, não cabe a elas essa resolução. O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro, nele habilitado, em estado irregular, desde que penalmente imputável no Brasil, detentor de habilitação não reconhecida pelo governo brasileiro, poderá dirigir no território nacional, mediante a troca de sua habilitação de origem pela equivalente nacional junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados ou do Distrito Federal, e ser aprovado nos exames de aptidão física e mental, avaliação psicológica e de direção veicular, respeitada sua categoria, com vistas à obtenção da CNH. Então, condutor que vem de um país que não está dentro daquele que não está dentro daqueles países que assinaram o Tratado de Viena do Trânsito e outras convenções, ele pode conduzir o veículo aqui no Brasil, mas ele deve trocar a sua habilitação de origem pela equivalente nacional e também ser submetido aos exames de aptidão física, mental e avaliação psicológica, respeitada a sua categoria. Ao cidadão brasileiro habilitado no exterior, serão aplicadas as regras estabelecidas nos artigos 2º ou 3º, respectivamente, comprovando que mantinha residência normal naquele país por período não inferior a 6 meses. Então, se ele comprovar que mantinha residência no país de onde ele tem a habilitação, se for um período, ele tem que comprovar que não é um período inferior a 6 meses, do momento da expedição da habilitação, comprovado no ato da fiscalização em relação ao artigo 2º e junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados ou do Distrito Federal em relação ao artigo 3º. A comprovação de residência mencionada no CAPT se dará com a apresentação de atestado, declaração ou certidão da autoridade consular do Brasil no respectivo país. Então, o brasileiro habilitado no exterior, para ele conduzir veículo aqui no Brasil com essa CNH, ele deverá comprovar residência através de uma declaração, um atestado ou certidão da autoridade consular do Brasil no país de origem. E ele deve comprovar essa residência num período não inferior a 6 meses, no momento da expedição da CNH. Não será reconhecida a habilitação estrangeira do cidadão brasileiro que possuir pendente de cumprimento no Brasil penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, se o brasileiro ele tem uma habilitação oriunda de país estrangeiro e aqui no Brasil ele teve a CNH dele, ele está cumprindo penalidade de suspensão do direito de dirigir, não pode ser reconhecida essa habilitação estrangeira desse brasileiro. Ou cassação da CNH, se ele tiver penalidade de suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, ou proibido por decisão judicial de se obter permissão para dirigir ou habilitação, conforme disposto no artigo 294 CTB. Ele não vai ser reconhecida a CNH estrangeira dele. O estrangeiro não habilitado com estado regular no Brasil, pretendendo habilitar-se para conduzir veículo automotor no território nacional, deverá satisfazer todas as exigências
previstas na legislação de trânsito brasileira em vigor. Então, ele vai ser submetido a todos os exames de condução, avaliação prática, teórica, avaliação física, mental, psicológica, todos os procedimentos para se adquirir a CNH. Esse cidadão estrangeiro ele vai ser submetido para ele conduzir veículo aqui. Se ele não é habilitado no exterior, para ele conduzir veículo aqui, ele deverá satisfazer todas as exigências previstas para condução de veículo aqui no Brasil. Quando o condutor habilitado em país estrangeiro cometer infração de trânsito, cuja penalidade implique na suspensão do direito de dirigir, a autoridade de trânsito competente tomará as seguintes providências com base no artigo 42 da Convenção de Viena sobre Trânsito Viário de 1968, promulgada pelo Decreto 86.714, de 10 de dezembro de 1981. Inciso 1. Recolher e reter o documento de habilitação até que expire o prazo da suspensão do direito de usá-la, ou até que o condutor saia do território nacional, se a saída ocorrer antes de expirar o prazo. Então, se ele, condutor habilitado em país estrangeiro, cometeu uma infração de trânsito, cuja a penalidade é a suspensão do direito de dirigir, e o órgão executivo de trânsito vai recolher e reter o documento de habilitação dele até que expire o prazo da suspensão, ou até que ele saia do território nacional. Comunicar à autoridade que expediu ou em cujo nome foi expedido o documento de habilitação a suspensão do direito de usá-la, solicitando que notifique ao interessado da decisão tomada e indicar no documento de habilitação sua não validade no território nacional, quando se tratar de documento de habilitação com validade internacional. Artigo 7º. O condutor com a permissão internacional para dirigir expedida no Brasil que cometer infração de trânsito, cuja penalidade implique na suspensão ou cassação do direito de dirigir, terá o recolhimento e apreensão da PID, juntamente com o documento de habilitação nacional pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Parágrafo único. A PID expedida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, ou por entidade credenciada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, não poderá substituir a CNH. Então, a PID ela não substitui a CNH aqui no Brasil. Essa é... Encerramos aqui o assunto do condutor habilitado no estrangeiro. Condutor estrangeiro, alguém tem alguma dúvida? Então, qual que é o prazo que a pessoa tem para conduzir veículo aqui no Brasil? 180 dias a partir do momento que ele entrou no Brasil, tá? Esse aqui é muito importante. Depois desse prazo para ele conduzir o veículo aqui, ele tem que submeter a todos os exames e avaliações no cidadão comum para retirar a CNH, tá? Agora a gente vai falar sobre o veículo licenciado no país estrangeiro. Tá compartilhando aí o novo slide com vocês? Tá aparecendo? Ah, sim, Sérgio. Tá. A resolução que regulamenta
A cobrança de notificação e cobrança de multa por infração de trânsito praticada por veículo licenciado no exterior é a 382 de 2011. Ela define como eu vou explicar para vocês como que fala na resolução e como que é na prática, tá? Os veículos licenciados no exterior que possuam registro de infração cometida em vias públicas do território nacional em qualquer fase dos procedimentos administrativos decorrentes da autuação somente poderão deixar o território nacional mediante prévia quitação do valor da multa correspondente. O valor correspondente à multa por infração de trânsito cometido com veículo licenciado no exterior será arrecadado pelos órgãos ou entidades de trânsito com circunscrição sobre a via, de acordo com a competência estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro. A cobrança ocorrerá após o vencimento, esgotados os prazos recursais ou a qualquer tempo, quando o veículo estiver de saída do país, em qualquer ponto de fiscalização situado antes da fronteira nacional ou ainda como condição para a liberação de veículo removido. Para assegurar o pagamento da multa de que trata o caput deste artigo, o veículo poderá ser retido até a apresentação do comprovante original de quitação. Havendo recusa ao pagamento da multa, será aplicada a medida administrativa de remoção do veículo. Então, se a pessoa recusar o pagamento, em tese, a medida administrativa é remoção do veículo. Os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito poderão integrar-se para fins de arrecadação dos valores das multas por eles aplicadas, de acordo com as disposições desta resolução, bem como celebrar convênios ou acordos de cooperação com as repartições aduaneiras de controle de fronteira para este fim. Os órgãos e entidades de trânsito que atuarem em veículos licenciados no exterior deverão adotar as providências necessárias para que o auto de infração seja lançado em sistema informatizado, possibilitando a consulta aos registros e a devida cobrança. A notificação por infração de trânsito cometida com veículo licenciado no exterior dar-se-á da seguinte forma: notificação da autuação, entrega do auto de infração de trânsito ou da guia de pagamento e notificação de veículo estrangeiro, a GPNV-E, ao proprietário ou condutor do veículo. Notificação da penalidade através da entrega da guia de pagamento e notificação de veículo estrangeiro ao proprietário ou condutor do veículo. Parágrafo único. Não se aplica ao veículo licenciado no exterior o disposto no inciso 2, parágrafo único do artigo 281 do CTB. Esse artigo fala sobre a vai ser considerado insubsistente. Deixa eu ler aqui para você, 281. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação da autuação. Então, não se aplica ao veículo licenciado no exterior o disposto nesse artigo 281, que é a considerar insubsistente se no prazo máximo de 30 dias não foi expedida a notificação de autuação, não se aplica aos veículos licenciados no exterior. As notificações de que tratam os incisos 1 e 2 conterão os dados descritos no artigo 5º ou quando por meio eletrônico com os conteúdos mínimos necessários à sua identificação. Durante os procedimentos de abordagem
de veículo licenciado no exterior, sendo verificada a existência de infração de trânsito, será disponibilizada ao condutor, sempre que possível, a GPNVE, que é a Guia de Pagamento da Notificação, Guia de Pagamento de Notificação de Veículos Estrangeiros, não sendo adotada providência de que trata o caput deste artigo, não poderá ser aplicado o disposto terceiro do artigo 2º dessa resolução, que é a remoção do veículo. Então, se não for expedida a GPNV, o veículo não pode ser removido, só se o condutor tiver a chance de pagar foi expedida a guia e ele tiver a chance de pagar e ele recusar o pagamento, aí o veículo pode ser removido. Mas se não for possível a expedição dessa guia, ele não pode ser removido o veículo, deve ser liberado. Caso o veículo esteja entrando no Brasil, será adotado o procedimento previsto neste artigo, devendo ser informado ao condutor a exigência prevista no artigo 1º desta resolução e efetuada a cobrança das multas já notificadas e que estejam vencidas. Agora, como que está funcionando na prática? Atualmente, a polícia, o Detran ainda não existe um sistema, nada sistematicamente, que consiga efetivar aquilo que prevê a Resolução 382 do CONTRAN. Pelo sistema Autu, ainda não é possível cadastrar as notificações de trânsito para veículos registrados no exterior. E quando for elaborado o auto de infração no papel, deve ser feita a função do agente de trânsito, da autoridade de trânsito. No entanto, o Detran ainda não consegue lançar no sistema dele. Então, não vai adiantar você fazer a notificação de trânsito para o veículo registrado no exterior, licenciado no exterior, porque o Detran ainda não consegue lançar no sistema dele. E você não pode remover o veículo porque ainda não está sendo possível gerar a guia de pagamento para o veículo licenciado no exterior. Aí eu entrei em contato com o Detran, parece que já tem um projeto junto à Serpro para possibilitar a elaboração do auto de infração pelo celular, para que o agente lá na rua consiga emitir a guia de arrecadação para o veículo estrangeiro. Daí o veículo será retido temporariamente até o condutor pagar aquela guia de pagamento, a GPNV. GPNV. Então, quando se concretizar esse projeto junto à Serpro, o agente de trânsito ele vai poder emitir essa GPNV e aí vai poder ser feita a notificação. Se o condutor se recusar o pagamento, de efetuar o pagamento, vai poder ser removido o veículo, mas por enquanto, como não está sendo possível, se for constatada a infração de trânsito, o veículo tem que ser liberado, não pode ser removido. E ainda não, o Detran ainda não consegue lançar as notificações no sistema e o agente de trânsito ainda não consegue fazer pelo sistema Autua as notificações para esses veículos licenciados no exterior. Vocês entenderam? Ficou bem claro a respeito do veículo licenciado no exterior? Isso é importante para o pessoal de Amambai, está mais perto da fronteira, né? Então, nenhuma dúvida aí, eu vou prosseguir então. Não remove. Não remove porque ainda não tem como registrar as notificações, nem pelo sistema Autua, e mesmo que se for fazer no papel a notificação, o Detran ainda
não consegue lançar no sistema a notificação. Eles não têm nenhum sistema para lançar as notificações de veículo licenciado no exterior. Então, e também o agente da autoridade de trânsito vai fazer ela, a notificação no papel e vai ser um serviço em vão, porque o Detran também, nem o Detran, nem os órgãos executivos rodoviários também ainda não tem sistema para lançar essas notificações para veículos licenciados no exterior. Aí só orientação mesmo, por enquanto. Remove só se tiver comprometendo a segurança na via. Só por esse motivo, se não se estiver comprometendo a segurança na via, vocês podem remover. Mas aí ele só vai pagar a. Eu nem sei se eles vão conseguir cobrar as taxas referentes à estadia e remoção dos veículos. Mas se tiver comprometendo a segurança, pode remover. Mas somente nesses casos. Beleza? Então, mais alguma dúvida? Agora eu vou falar sobre as películas dos vidros. Essa também é uma resolução recente, a 960 desse ano, 2022. Ela dispõe sobre os requisitos de segurança de vidros, a visibilidade para fins de circulação, o uso de vidros em veículos blindados e o uso de medidores de transmitância luminosa. Artigo 1º. Essa resolução dispõe sobre os requisitos de segurança de vidros, a visibilidade para fins de circulação, uso de vidros em veículos blindados e o uso de medidores de transmitância luminosa. Os veículos automotores, os reboques, semi-reboques, deverão sair de fábrica com as suas partes envidraçadas, equipadas com vidros de segurança que atendam aos termos desta resolução e aos requisitos estabelecidos na ABNT NBR 9491. A exigência prevista no CAPT aplica-se também aos vidros destinados à reposição. Então, os vidros que forem repostos no veículo também eles, essa exigência prevista nessa resolução também é para os veículos de reposição, para os vidros de reposição, não só os de fábrica, os de reposição também. Para a circulação nas vias públicas do território nacional, é obrigado o uso de vidro de segurança laminado no para-brisa de todos os veículos e de vidro de segurança temperado, uniformemente protegido ou laminado nas demais partes envidraçadas. A transmitância luminosa das áreas envidraçadas, inciso 1, não poderá ser inferior a 70% para os vidros dos para-brisas e das demais áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Depois, no final, eu vou mostrar para vocês quais são essas áreas indispensáveis à dirigibilidade. Então, para as áreas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, não pode ser inferior a 70% a transmitância luminosa. Inciso 2. Não poderá ser inferior a 28% para os vidros que não interferem nas áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Parágrafo 1º. Consideram-se áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, conforme ilustrado no anexo 1 desta resolução. Vou mostrar para vocês no final a imagem.
A área do para-brisa, excluídas a faixa periférica de serigrafia destinada a dar acabamento ao vidro, a área ocupada pela banda degradê, caso existente, conforme estabelece a ABNT NBR 9491, e a faixa de 20 centímetros na parte inferior do para-brisa dos veículos de carga com peso bruto total superior a 3.500 quilos e dos micro-ônibus e ônibus. Inciso 2. As áreas envidraçadas situadas nas laterais dianteiras do veículo, respeitando o campo de visão do condutor. Essas são as áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Aplica-se ao vidro de segurança traseiro, vigia, o disposto no inciso 2 do caput deste, desde que o veículo esteja dotado de espelho retrovisor em ambos os lados, conforme a legislação vigente. Então, se o veículo tiver o espelho retrovisor em ambos os lados, o vidro de segurança traseiro, o índice de transmitância luminosa dele pode ser não, não poderá ser inferior a 28%. Tem que ser maior ou igual a 28%. Os vidros de segurança situados no teto dos veículos ficam excluídos dos limites fixados neste artigo. Então, os vidros que ficam no teto não ficam excluídos desses limites. Os vidros de segurança aos quais se refere esta resolução deverão trazer marcação indelével, que não pode ser apagado, em local de fácil visualização, contendo no mínimo a marca do fabricante do vidro e o símbolo de conformidade com a legislação brasileira, definido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro. A aplicação de película não refletiva nas áreas envidraçadas dos veículos automotores, definidas no artigo 2º, será permitida desde que atendidas as mesmas condições de transmitância para o conjunto vidro-película estabelecidas no artigo 4º, que é aquele maior ou igual a 70% para as áreas indispensáveis à dirigibilidade,